Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui e que o nosso Deus ministre no seu e no meu coração pela sua palavra. E hoje eu gostaria de falar com o tema quem busca e encontra. Buscar o quê? O que você e eu precisamos? Para isso, nós vamos lá para Atos capítulo 8 e conversar a respeito de um diácono eleito chamado Filipe. Filipe está em Samaria. No versículo 4 diz que a igreja recém-formada estava sendo perseguida. E Filipe estava ali anunciando Jesus, que Jesus tinha sido morto de uma forma injusta, mas ele tinha ressuscitado ao terceiro dia, que Jesus é o Salvador das nossas vidas, né? E aqui diz no versículo 6 que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade de Samaria. Mas continuando mais adiante, lá no versículo 26, Filipe recebe a visita de um anjo do Senhor, que fala para ele: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se encontra deserto, né, abandonado. E ele se levantou e foi. Filipe estava num momento extraordinário, falando de Jesus e muitos crendo. Mas quando o anjo fala, vai para o deserto, ele não questiona. E ele vai, ele se levanta e vai. E quando ele chega ali, o etíope, eunuco, um alto oficial da rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o tesouro da rainha, ele tinha ido adorar em Jerusalém. E no versículo 28 fala que ele estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha só, o eunuco tinha ido para Jerusalém para adorar, ele estava procurando, mas ele volta sem entender. Quantas pessoas às vezes buscam, sedentas, buscam de maneira errada, buscam em lugares errados e às vezes voltam frustrados, sem paz, sem alegria, sem entender. Era o que estava acontecendo com o eunuco. Mas Deus, ele vê, ele conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. E ele diz para mim e para você: quem busca, encontra. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus fala: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus ouve. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que Deus maravilhoso nosso, né? E o eunuco, ele procurou e ele encontrou. Filipe explicou e ele entendeu. E quando chegam num lugar onde tem água, versículo 36 e 37, e o eunuco diz: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que coisa extraordinária, conforme está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O eunuco procurou,
ele entendeu, e ele achou, e ele foi batizado. Agora sim, no versículo 39, diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Júbilo do latim é iubilum, que significa grito de alegria. Ele estava voltando triste, sem paz, frustrado, sem entender. E agora ele volta cheio de alegria. Você já entendeu, você já creu, você já foi batizado, já teve esse encontro com Jesus. Batismo é para todo aquele que nele crê, que reconhece publicamente: eu preciso do perdão, eu preciso da salvação que só Jesus pode me dar. Em Mateus capítulo 10, 32 e 33 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Você já foi batizado, você creu, você já publicamente confessou que você creu em Deus, que você precisou e precisa do perdão de Jesus Cristo. Você já fez uma aliança com Ele. Eu não sei se você já fez isso, se você não fez, busque alguém para te explicar, para você entender e você ser batizado publicamente, confessando a Jesus. Agora eu sei também que muitos podem ter feito isso, mas se afastaram. Então o que nós temos que pensar é: volta para o Senhor. Não entregue os pontos, creia no perdão dEle, creia na graça dEle, que Ele perdoa a gente de todo o pecado. O inimigo é sujo e cochicha: Deus desistiu de você, mas Deus não desiste de nós, Ele não nos abandona. Creia nisso e se volta para Ele. Deus se importa com você. É por isso que você está aqui, não é por acaso. É para Deus estar trabalhando no seu coração, para você crer e ser batizado se ainda não o fez. Confessar, que você confesse publicamente que você precisa do perdão de Jesus. Que você volte para Ele se você está distante. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é sobre o eunuco. Ele procurou e ele achou. Agora outra coisa importante é sobre Filipe, né? O evangelista. Deus tira o Filipe do meio do povo e o leva ao deserto. Para quê? Para pregar para uma pessoa, um eunuco. Deus poderia ter mandado anjos para pregar para o eunuco, mas Deus, Ele manda eu e você, pessoas imperfeitas, pessoas que sentem cansaço, dor, tristeza, pessoas que têm perdas, pessoas que às vezes estão numa situação às vezes tão difícil, mas que tem Jesus, que sabe que não está sozinho. Homens pecadores, mas libertos, né? Purificados do pecado por Jesus. Sensíveis à voz do Espírito Santo. Que sente um ardor no coração de falar tudo que tem visto, ouvido e experimentado. E o mais importante é o que Filipe anunciou. No versículo 35 fala que anunciou-lhe a Jesus. É o que eu e você precisamos de Jesus. Quando eu fazia faculdade, a primeira aula de biologia, a professora disse que ela não cria em Deus, que a evolução explicava tudo. E aquilo assim me assustou e eu comecei a estudar muito sobre evolução. Comecei a aprender sobre evolução e cheguei a fazer mestrado e doutorado em genética e evolução. Terminei a biologia, né? E fiz mestrado e doutorado em genética e evolução. E eu queria aprender e aquilo lá estava latente, ardendo no meu coração. E eu encontrava com as pessoas e não perdi a oportunidade de falar, né, sobre Deus Criador, Deus sustentador da vida. Mas eram conversas, muitas vezes, estéreis. E um dia, depois de uma conversa dessa, Deus falou no meu coração e falou: Regina, para. O que todos precisam é de Jesus.
Jesus é o que todos precisam. E eu comecei então a entender, é verdade, o que eu preciso dia a dia, o que as pessoas precisam é a salvação, é uma nova vida em Cristo Jesus. Ai, que coisa extraordinária que eu aprendo, né? É só Jesus que pode mudar a nossa história. E Deus, Ele sempre está nos direcionando, Ele está nos levando para algo novo, para uma nova fase. Filipe, ele sai daquela multidão lá em Samaria e ele vai falar de Jesus no deserto para um eunuco. E a gente vê que Filipe foi pioneiro para falar de Jesus para gentios. Ainda não havia essa clareza, né, no coração dos discípulos, né? Há um desdobramento aqui tremendo que acontece, que a gente não sabe a dimensão. Há quem diga, há relatos que o eunuco voltou para a Etiópia e ele fundou a primeira igreja lá na Etiópia. Que coisa tremenda, e Filipe tinha esse ardor, e ele continuou com esse ardor. Em Atos 8,40 diz que Filipe vai para Cesareia e no caminho ele prega o evangelho. Acredita-se que ele tenha ficado lá em Cesareia, porque em Atos capítulo 21, versículo 8, em torno de cerca de 20 anos depois, Paulo visita e é hospedado por Filipe. Que privilégio, né? Filipe hospeda Paulo. E que privilégio Paulo também de ser hospedado por Filipe. Que bênção esses dois servos do Senhor. Agora, seja quem for, o eunuco precisava de ouvir a palavra, precisava de Jesus. Filipe precisava, Paulo precisava, eu preciso, você precisa. Sabe do que? Em tudo e sobre todas as coisas, nós precisamos buscar a Jesus. E quem busca, encontra. O que nós precisamos é de Jesus. Que o nosso Deus ministre no teu coração de uma forma tremenda. Se você ainda não foi batizado, procure alguém, procure entender a palavra de Deus e busque ser batizado. Confesse publicamente a sua fé em Jesus, o Salvador da nossa alma, o Filho do Deus vivo. Agora, se você está distante, volta para Ele, busca a Ele. Quem busca, encontra. Amém? E nós devemos fazer isso todos os dias, estarmos buscando a presença do Senhor, em oração, na sua palavra, procurando entender. E cada vez que a gente lê, a gente vai aprendendo mais e mais desse nosso Deus, que ouve a nossa voz, que conhece a intenção do nosso coração e que nos usa, coloca um ardor, como colocou no coração de Filipe, de Paulo, para anunciar a Jesus, que é o que todos nós precisamos. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.